Agora, deixemos um pouquinho de lado ali o 11 de setembro e pensemos na pandemia como uma aceleração de tudo isso que a gente viu até agora. Um catalisador tremendo, né? E um ensaio para o fim do mundo. Não é o fim ainda, mas é um ensaio bem interessante para a gente pensar e analisar. Agora eu vou apresentar para vocês rapidamente aqui algumas notícias. Por exemplo, The Times of Israel, um jornal lá de Israel, dizendo que o governo autorizou, sim, que se fizesse aí uma investigação em massa por meio de telefones celulares, o que aconteceu no Brasil também. Eu recebi no meu celular, aqui no estado de São Paulo, um aviso lá no começo da pandemia, né, de que estaríamos sendo, em outras palavras, vigiados, né? Para aqueles que defendiam a implantação de um biochip, é até uma frustração, né? Porque é muito mais fácil do que isso. Não precisa nem implantar um chip, você já está sendo vigiado por outras formas, né? Inclusive por reconhecimento facial por câmeras espalhadas por aí. Então, aquele livro 1984, de George Orwell, já é realidade. Nós já estamos vivendo o grande Big Brother, né? E sendo monitorados o tempo todo. Outra notícia. OMS indica que notas de dinheiro, papel, podem disseminar coronavírus. Então, há uma tendência de substituírem as notas de papel por dinheiro virtual. O ensaio para isso já está sendo feito há um bom tempo, bitcoins e outras formas aí. Então, com o tempo, realmente, tudo vai se tornar virtual. E aí o controle da economia será muito mais fácil. De uma hora para outra, você pode perder o seu patrimônio se estiver guardado virtualmente num banco. Há forças aí para que realmente as cédulas, né, sejam substituídas por um dinheiro virtual. Por quê? Elas disseminam doenças realmente, né? Só que você podia guardar embaixo do colchão. Daqui a pouco não vai dar mais para fazer isso, né? O que mais? Coronavírus, estado de emergência pode suspender direitos fundamentais. Olha aí, de novo, o que aconteceu no ano de setembro, voltando aí, né? Portaria aqui no Brasil prevê prisão de quem descumprir quarentena em razão da Covid-19. E aconteceram mesmo, né? Polícia da Espanha usa drones para pedir que cidadãos saiam das ruas. Isso parece coisa de filme de ficção científica, né? Aqueles filmes distópicos, né? Futuristas. As pessoas estão andando lá e os drones vigiando e dizendo que cidadãos voltem para suas casas. Que coisa, né? Olha o que está acontecendo agora. E algo que, se fosse feito em tempos de tranquilidade, de não pandemia, seria rejeitado imediatamente. A mídia cairia em cima disso com todas as críticas. Mas não, agora, quando o medo é alimentado, as pessoas aceitam, porque elas querem segurança. Elas querem que a vida seja protegida. O que mais? Esse aqui é lá do meu estado natal, Santa Catarina. Polícia utiliza helicóptero e cria tempestade de areia para tirar banhistas da praia em Santa Catarina. Até isso aconteceu. Vamos lá, o que mais? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos suspendeu direitos constitucionais durante o coronavírus. Olha só o que aconteceu lá. O Departamento de Justiça de Trump pediu ao Congresso a elaboração de legislação que permita aos juízes principais manterem indefinidamente as pessoas sem julgamento e suspender outros direitos constitucionalmente protegidos durante coronavírus e outras emergências. Você se espantou o que aconteceu no 11 de setembro, pouco depois? Agora a coisa é muito maior. As pessoas podem ser mantidas presas indefinidamente, indo contra a Constituição. De novo eu digo, quem achava que é preciso alterar a Constituição para que um decreto como o dominical seja assinado nos Estados Unidos, talvez não seja preciso isso. Basta uma medida provisória, basta um momento de emergência para que a lei máxima seja momentaneamente, pelo menos, né, superada por uma outra legislação emergencial. Mais uma. A verdade é que essa pandemia está servindo de laboratório, como eu disse, né, de ensaio para muitas ações que poderão se tornar rotina no mundo pós-crise. Em tempos assim, as liberdades individuais e mesmo a liberdade religiosa são seriamente ameaçadas. Veja, por um decreto, os templos foram todos fechados. Então é para pensar, né? Ambientalismo, a nova religião planetária, o que vem depois da pandemia? O que poderá ser acelerado agora, graças às evidências que foram observadas durante esse tempo de quarentena, de confinamento, de isolamento social? Vejamos. Covid-19. Mundo emite menos 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono por dia. Olha que interessante.
Os efeitos espetaculares do confinamento no planeta. Olha lá, uma enorme crise de saúde como o coronavírus foi necessária para forçar os humanos a parar os maus tratos ao planeta. Revista Exame. As emissões de dióxido de carbono, de nitrogênio, digo, na região de Wuhan, lá no epicentro da pandemia do coronavírus, caíram de 10% a 30% entre 1º de fevereiro e 25 de fevereiro de 2020, em comparação com dados do ano passado. Então, a qualidade do ar, não só na China, mas aqui em São Paulo também, foi perceptível, né? Fotos têm sido tiradas, mostrando as diferenças, né? De outros lugares também, a gente tem percebido isso, como, por exemplo, em Veneza. Aqueles canais que viviam ali com as águas turvas, pela poluição e tudo mais, olha como estão agora, limpos. Isso tudo está servindo de argumento para os que defendiam, né, o ecumenismo, o ecossocialismo, queira você chamar como for, o ambientalismo. E está havendo um clamor, olha lá, para uma governança global, um governo mundial, para lidar com crises como o coronavírus e a crise climática. James Bolton, a crise clama por uma liderança global. Aquele anterior ali é um ex-primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, clamando por um governo mundial. Aqui temos um camarada que teve um alto cargo no governo norte-americano defendendo a mesma ideia. E ele diz assim, o James Bolton, um economista que trabalhou 31 anos no FMI. A não ser que o governo dos Estados Unidos assuma a responsabilidade de coordenar uma resposta global, a recuperação de um choque econômico grande como aquele pelo qual passamos será, no melhor dos casos, caótica. O efeito deprimente dessa pandemia na economia e saúde mundial poderá, nesse caso, persistir por anos. Detalhe, 2 autoridades mundiais, tá? Aqui o ex-diretor do FMI está clamando para que Estados Unidos assumam protagonismo na recuperação do planeta. Besta número 1. Para que eles tomem a frente. E na Páscoa deste ano, como mostra a foto aí na tela, o Papa Francisco, numa cena surreal, na Praça de São Pedro, ali, totalmente deserta, ele realizou ali uma celebração muito significativa para os católicos, em que ele concedeu perdão irrestrito para aqueles que estivessem realmente passando pela doença, né, do Covid-19. Então, o perdão, que me desculpem meus amigos, queridos amigos católicos, eu já fui um, mas o perdão somente Deus pode conceder, não é verdade? Seres humanos atribuírem a si essa prerrogativa é uma blasfêmia. Tomar o papel de Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Por isso que Jesus quase foi apedrejado na Bíblia quando fez isso. Porque eles o viam como ser humano apenas. Mas como ele é Deus, ele podia fazer isso. Teus pecados estão perdoados. Só Deus pode fazer isso. Então nós vemos aqui nesse momento 2 figuras importantes, uma política e uma religiosa, assumindo um protagonismo no planeta. Assumindo uma liderança política e espiritual. Isso é muito interessante, à luz do que lemos aqui na Bíblia, né? O Papa disse naquela celebração, não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta, gravemente enfermo, pobres e planeta. Avançamos, destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis no mundo doente. Agora nós, sentindo-nos em mar agitado, imploramos-te, acorda, Senhor. Planeta e pobres. Isso é muito interessante, porque para quem conhece um pouquinho da teologia da libertação, sabe que é uma teologia marxizada, né? Não vou entrar em detalhes também sobre isso, mas um marxismo cristianizado, em que os pobres, o proletário, eram o alvo das pregações, era o alvo dos esforços da igreja naquele momento. Agora, aqui no século XXI, o proletário, entre aspas, é ainda mais útil para esse tipo de pensamento, porque ele se tornou o planeta. O planeta está doente, o planeta precisa da nossa atuação, precisa de Deus, precisa ser salvo. E quando você fala em planeta, você envolve todos os seres humanos, é algo muito interessante. Olha só o que esse novo guru do século XXI, um israelense chamado Yuval Harari, que recentemente publicou um livro com um título muito sugestivo, Na Batalha contra o Coronavírus, faltam líderes à humanidade. Ele disse o seguinte numa entrevista recentemente, as decisões que em tempos normais podem levar anos
de deliberação são aprovadas em questão de horas. Tecnologias imaturas e até perigosas são colocadas em serviço porque os riscos de não fazer nada são maiores. Países inteiros servem como cobaias em experimentos sociais em larga escala. O que acontece quando todos trabalham em casa e se comunicam apenas à distância? O que acontece quando escolas e universidades inteiras ficam online? Em tempos normais, governos, empresas e conselhos educacionais nunca concordariam em realizar tais experimentos, mas estes não são tempos normais. Eu quero te recomendar um livro, até trouxe aqui para mostrar para vocês, O Povo contra a Democracia, de um acadêmico, não é um teólogo, ok? Não é sequer adventista, né? Não sei se pertence a algum tipo de credo. Yasha Monk, um livro secular. Sabe o que me surpreende, pastor Gilson, amigos? É perceber que estudiosos seculares estão vendo coisas que talvez os cristãos não estejam enxergando. Por que será que não estão enxergando? Talvez estejam negligenciando o estudo da Bíblia mesmo. Um olhar atento aos eventos e outro na Bíblia. Ele diz aqui o seguinte, eu vou citar apenas um trecho do livro. Existem também anos breves. E você vai perceber que ele fala mais ou menos o que o Harari acabou de dizer ali, né, naquele texto. Existem anos breves em que tudo muda abruptamente. Novas figuras políticas tomam palco de assalto, eleitores clamam por políticas públicas que até o dia anterior eram impensáveis, tensões sociais que por muito tempo fervilhavam sob a superfície vêm à tona numa explosão terrível. O sistema de governo, que antes parecia inabalável, dá sinais de que vai desmoronar. É o tipo de momento em que estamos vivendo hoje. Ele diz mais, não, volta para cá. Depois eu vou comentar esse texto que está na tela ali, que vai para a tela. Olha que interessante. O povo contra a democracia. Em que sentido? As pessoas, repito, em tempos de crise e de medo, aceitam até que a democracia seja corroída. E nós estamos vendo isso acontecer neste momento. Agora eu vou ler para você, com você, um texto de Ellen White, lá do século XIX, que poderia ser talvez o texto central dessa pregação, dessa palestra, porque eu acho ele muito revelador. Olha só, vamos ler juntos com atenção isso aqui. Mensagens Escolhidas, volume 3. O chamado mundo cristão será palco de grandes ações decisivas. É o que esses analistas estão percebendo. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência. Você percebe que isso está acontecendo exatamente agora? Segundo o exemplo do papado, Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira da sua prostituição. Toda nação será envolvida. É algo planetário. João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo. Tem estes um só pensamento. Apocalipse 18. Haverá, eu grifei essa frase, acho incrível. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas. E oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Assim, é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus, de acordo com os ditames da consciência, que foi manifestado pelo papado quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas. Outro livro que eu quero te recomendar, para não dizer que a gente é tendencioso, é esse aqui. O Império Ecológico, de Pascal Bernardin. É um calhamaço que você pode perceber. A subversão da ecologia pelo globalismo. Bernardin é um autor tremendo, um pensador francês, assim, com textos fantásticos. E neste livro, no século XXI, ele diz algo que já estava sendo dito por Ellen White no século XIX. Querem ver? Olha aqui o texto que eu vou destacar para vocês. De Pascal Bernardin. Um discurso onipresente monopoliza as mídias. E uma nova ideologia parece estar emergindo. Não estaríamos em presença de um discurso totalitário, mascarado, cujas potencialidades revolucionárias foram gravemente subestimadas? Não estaríamos testemunhando a subversão da verdadeira ecologia que nós pregamos, mordomia,
aquela que é respeito pela obra do Criador. Fantástico. É quase um adventista para mim esse autor aqui. A verdadeira ecologia é respeito pela obra do Criador. Não isso que estão instrumentalizando para levar avante pautas que não tem nada a ver com a Bíblia. Diz mais aqui o Bernardin. A nova ideologia deverá fornecer um princípio central unificador. Note, Ellen White chamou de união universal. Ele chama de princípio central unificador, em torno do qual a sociedade mundial poderá se construir e se definir. Esse princípio deverá formá-la por inteiro, permiti-la definir tanto os objetivos sociais quanto as normas de comportamento individual. Ser aceito pelos povos do Ocidente e do Oriente, do Norte e do Sul. Já vimos aí muçulmanos e judeus se unindo para combater o coronavírus, para lutar pela preservação ambiental, né? Ele deverá, esse princípio central, que Ellen White chama de união, laço de união universal, evitar confrontar qualquer sensibilidade religiosa ou filosófica, mas, ao contrário, fazer avançar a causa sincretista, se quiser chamar de ecumenismo, fica à vontade, e a aparição de uma religião mundial. Esse princípio deverá também permitir ao poder mundial intervir, diretamente ou não, em todos os setores da sociedade. Ele deverá permitir também a instauração de um governo mundial. Você percebe como há uma convergência aqui de ideias? Né? Emergências que possibilitam a adoção de leis restritivas, mas as pessoas que estão envolvidas por esse tipo de restrição não percebem quase isso, porque elas creem que isso seja segurança, isso seja bom, um governo mundial que maravilha, uma religião mundial que maravilha. Mas quem ditará as regras? Que tipo de crença vai predominar nesse tipo de religião mundial? Em que todos podem se unir, embora creiam em coisas tão diferentes, tão diversificadas, né? Olha, em 2009, 11 anos atrás, eu era um dos editores da revista Adventista na época, e publiquei um pequeno texto com o título Aquecimento Global é a Nova Religião. E na época, alguns até acharam que estava sendo um pouco sensacionalista, né? 11 anos se passaram. E eis que ano passado, 10 anos se passaram, ano passado, eu vi num blog de política esse título. Ambientalismo é a nova religião. O tempo passa e nada como um dia depois do outro, né? Sínodo da Amazônia consolida Papa Francisco como líder da defesa do ambiente, na defesa do ambiente. E eu vou deixar para você uma tarefa de casa. Quem sabe agora à tarde você pode assistir isso. No meu canal no YouTube, Michelson Borges, tem lá um vídeo que eu preparei sobre o Sínodo da Amazônia. O Sínodo da Amazônia. Bispos, cardeais e o Papa estiveram reunidos tratando desse assunto. Agora perdeu força porque a pandemia é muito mais grave, né, do que qualquer coisa que possamos imaginar. Mas, na época, realmente era um assunto que tinha dominado a mídia e a Igreja Católica teve lá a sua reunião. E eu estudei ponto por ponto do Instrumento Laboris, que é o documento que eles estudaram lá, para depois gerar um documento oficial publicado pelo Papa. É algo realmente assim bastante, quase assustador, né? Porque há uma teologia ali que não é bíblica, uma teologia indigenista, um ressurgimento da teologia da libertação, colocando a terra como proletário, como eu disse a vocês. Então eu quero te convidar a assistir a esse vídeo, porque eu não tenho tempo aqui de explorar muito mais esse assunto do ecumenismo, do ambientalismo, né, que está sendo utilizado de forma instrumentalizada. Então assista, por favor, esse vídeo e você vai ter uma ideia mais aproximada do que eu estou dizendo aqui em linhas gerais. A comunhão com a Mãe Terra ressuscitará depois da pandemia. Isso está publicado no site do Vaticano, Vatican News. A comunhão com a Mãe Terra, uma expressão pagã, não existe esse Mãe Terra, ela vai ser maior, ressuscitará depois da pandemia. Jornal lá do Canadá traz o título: Domingo deve ser de novo um dia de descanso. Interessante, não? E o prefeito de uma outra cidade do Canadá, Guelph, Ken Guthrie, no Twitter dele, postou o seguinte, recentemente: apenas colocando isso para consideração. Só para a gente pensar. Depois que chutarmos o Covid-19, sugiro que tudo seja fechado no domingo, novamente, para que possamos apreciar
o que realmente significa a importância de fazer uma pausa em nossas vidas ocupadas. Eu acho que nosso corpo, mente e alma nos agradeceriam. A ideia pegou, ela é simpática. E nós estaremos diante de uma situação ambivalente após a crise. Primeiro, temos que recuperar a economia, trabalhando duro. Segundo, percebemos que o planeta se recuperou quando os seres humanos deram uma pausa, fizeram uma pausa. E agora, o que fazer? É bom pausar, mas temos que trabalhar. Que tal pausar um dia só? E aí percebemos como o argumento será muito bom, muito fácil, muito tranquilo, com evidências concretas, porque as fotos estão aí, as reportagens, os dados, as estatísticas estão aí, mostraram que realmente podemos salvar a Terra se pararmos um dia, que pelo menos nos confinemos por um dia. Deixe o carro na garagem, vá para a igreja apenas, fique com a família, vá a um parque. Baixo carbono, um dia de baixo carbono. A ideia é muito simpática e haverá argumentos fortes para isso. E aqueles que discordarem, não porque não concordam com preservação do meio ambiente, ou porque a família precisa de um dia para descansar, não é por isso, mas é porque o aniversário da criação é outro dia. É porque o dia de descanso é outro dia. Fundamentalistas, por que vocês insistem nisso? Serão pessoas não gratas. E aí, por um motivo injusto, serão execrados publicamente, como diz Ellen White no Grande Conflito, e finalmente perseguidos até. As leis, os protótipos de leis estão aí já foram aprovadas, né? Sobrepõem a Constituição e podem ser presos, podem ser perseguidos, podem ser monitorados. O cenário, você percebeu, está montado para tudo isso, né? Papa diz que o coronavírus, a pandemia de coronavírus, pode ser uma resposta da natureza à crise climática. É lógico que ele ia linkar as coisas. É lógico que haveria autoridades já dizendo, tem tudo a ver com as mudanças climáticas, porque agora o argumento ganha muita força, né? Testemunhos Seletos, volume 2. O movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra, por baixo dos panos. Seus dirigentes ocultam o seu legítimo intento, e muitos dos que a ele aderem, aceitam, ignoram para onde leva a corrente. Muita gente sincera, honesta, está participando disso sem saber. Os intuitos professados são de índole branda e aparência cristã, mas sua fala há de revelar o espírito do dragão. Outro livro de um autor secular, dizendo a mesmíssima coisa, Roger Scruton, um grande pensador, filósofo, faleceu há poucos meses. Previsões alarmistas desse tipo são recorrentes na história, e há um bom motivo para isso. Alarmes transformam problemas em emergências, levando o andamento normal e diário da política a uma interrupção abrupta. Diante de uma emergência, preparamo-nos para obedecer, seguir líderes e nos proteger. As pessoas que cobiçam políticas centralizadoras, de cima para baixo, têm as emergências em alta conta. Não só pessoas, mas esses poderes também que lutam contra Deus.